Fala, tribo laranja! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem e saudáveis em meio a essa loucura toda que a gente está vivendo. Bom, vamos lá. Eu vim hoje para poder falar para vocês sobre um assunto que me chama muito a atenção. Depois de anos lidando com empreendedores e com empresas, eu notei um padrão comum, um padrão que grande parte deles acabavam apresentando na hora de fazer uma apresentação dos seus negócios ou dos seus serviços. Na semana passada nós fizemos uma dinâmica de apresentação do pitch, onde cada um deveria falar a respeito do seu negócio. E o Eduardo, que é amigo também aqui do Tribo Laranja, ele trouxe um interesse maior em aprofundar esse assunto e perguntou se nós poderíamos fazer uma crítica a respeito do pitch dele para dizer se foi realmente legal, se atendia às expectativas. E aí a gente trouxe um conteúdo que a gente há anos já aplica com alguns empresários e hoje nós vamos apresentar para vocês exclusivamente. Não estava no planejado, mas com o pedido do Eduardo, nada mais do que justo do que acelerar e trazer isso para vocês. Então eu quero falar hoje com vocês sobre uma técnica que a gente desenvolveu que se chama técnica bala de prata. Bala de prata porque são pitches que realmente convertem. E o que é essa técnica da bala de prata? Imagina só. Você está numa noitada, a menina está lá do lado do balcão, ou o rapaz, e naquele momento eles trocam olhares, eles se curtem, rola aquela paquera. Ele vai caminhando em direção a ela, olha nos olhos dela e ela com aquela expectativa, nossa, o cara que eu olhei tá se aproximando. E no momento em que ele chega próximo, ele olha nos olhos dela e diz assim, olá, meu nome é Leonardo, eu tenho 33 anos. Entende o que eu quero dizer? Como que você acha que essa menina ela lidou com isso? Naquele momento, ela criou uma expectativa sobre alguém que se aproximou dela, que estavam trocando olhares, já estavam iniciando um relacionamento, mas no momento da apresentação o rapaz vai e fala isso para ela. É decepcionante, porque qualquer pessoa, qualquer homem poderia se aproximar e dizer o nome e dizer a idade. Aquilo ali é óbvio, aquilo ali não faz com que ela tire o telefone dela, com que ela pegue o número e dê pro rapaz. Dê o telefone, não pensa besteira. Isso não faz com que ela entregue na hora. Então, o relacionamento ele precisa ser um pouco mais apurado para ele poder gerar esse tipo de interação. Então, depois de anos lidando com os empresários, a gente pensou e desenvolveu essa ferramenta que a gente aplica com muito sucesso, que se chama bala de prata. Primeiro a gente tem o P aqui na nossa regra, né, na nossa técnica. E o P, ele vem de pessoa, ou seja, quem é você? Quando a gente fala de pessoa, né, a gente está querendo dizer que você se apresente dentro do pitch, se referindo a verdadeiramente quem é você. Se referindo às suas características, aquilo que diferencia você de outra pessoa que faz exatamente a mesma coisa que você faz. Daquela pessoa que poderia ser um seu concorrente direto. Então, assim, qual é a sua principal característica? Quais são os seus resultados? Qual é o seu background? Então, aqui entra a pessoa. Depois a gente tem o R. O R fala exatamente sobre o ramo. Qual é o ramo de atividade do seu negócio? Então, nesse momento do pitch, a gente precisa deixar claro qual é o segmento de atuação do seu negócio, a gente precisa apresentar o negócio propriamente dito, a empresa propriamente dito. Se você é um profissional autônomo, o segmento, a forma como você interage, né? Então é assim, é o ramo mesmo, é o meio ao qual você frequenta, é o meio da tua entrega futura do produto ou serviço. Depois a gente tem o A. O que significa o A? Aspiração. O que seria aspiração? Aspiração. O que seria aspiração nesse caso? É aquilo que seu cliente deseja, é aquilo que ele aspira, é aquilo que ele tem buscado. Então você vai se apresentar dizendo quem você é, o seu ramo de atividade, e você vai incluir o seu entendimento, uma forma de você embutir no discurso, dizendo que você entende aquilo que ele aspira, que você entende exatamente aquilo que ele está buscando. Entende isso? Isso faz sentido? A aspiração é aquilo que o cliente deseja. Tá? E depois a gente vai para o segundo, que a gente tem o T, que para mim é o mais importante de todos, que é o T de transformação.
transformação. O que significa transformação? Quando a gente oferece um negócio, um produto ou um serviço, a gente precisa ter muita clareza de o que aquilo vai transformar a vida da pessoa, a vida do cliente. Então, você está oferecendo alguma coisa para alguém e por isso você vai fazer uma troca entre o que você tem para oferecer versus o dinheiro que ele tem para te entregar. Então, você precisa gerar alguma coisa para ele. Então, a transformação é a total clareza que você precisa ter a respeito da transformação que você vai gerar para o seu cliente e para o mundo ao qual ele habita. Então, como é que a gente vai falar aqui sobre isso? Quando a gente fala de transformação, a gente fala do resultado esperado. Se você não tiver clareza da transformação que o seu cliente espera, você não consegue no pitch colocar a informação sobre transformação com clareza e aquilo não se conecta com ele. Aquilo fica vago, aquilo fica genérico. E tudo que você não quer num pitch de apresentação é parecer com aquele rapaz do bar que se aproxima, diz apenas o nome e a idade dele. Então as pessoas, elas buscam mais do que isso. Para ela se conectar com você, para ela se conectar e ter empatia com o teu negócio, ela precisa entender que você é um especialista e que você tem clareza da transformação que ele está buscando. Então quando a gente fala de aspiração, a gente está falando daquilo que a pessoa aspira. E quando a gente está falando de transformação, a gente está falando de algo ainda mais forte. A gente está falando de alguma coisa que vai impactar de forma global o mundo ao qual esse cliente habita. A gente está falando da transformação no mundo que o seu produto ou serviço vai gerar. Então, por isso que para mim é um dos itens mais importantes. Na verdade, todos são importantes, mas a transformação e a aspiração falam diretamente com a dor ou com o desejo do seu cliente. Então, a aspiração está falando especificamente com a transformação, com o desejo da pessoa. No entanto, a transformação está falando com a transformação do mundo. É algo ainda mais intenso, é algo ainda mais profundo. Porque quando você e o seu concorrente forem colocados um ao lado do outro, o que vai fazer a pessoa que aspira aquilo que você tem para oferecer, mas que outra pessoa oferece exatamente a mesma coisa, é exatamente a transformação no mundo que aquilo que você oferece gera. Quando se coloca um ao lado do outro, vai ser um diferencial, vai ser algo a mais que vai fazer com que ele opte por você. E normalmente é a transformação no mundo. Vamos dar um exemplo de transformação? Vamos dar um exemplo sobre isso? Não sei se você já viu as novas campanhas da Dove. A Dove tinha um posicionamento de vender produtos de beleza, mas agora eles começaram a entender que a transformação que eles geram é mostrar que as pessoas podem ser incríveis, independente de peso, sexo, idade, raça, qualquer coisa por trás disso não importa. O importante é a pessoa se sentir bem, ela se sentir feliz e se sentir em paz consigo mesmo. Então elas encontraram uma transformação no mundo, uma transformação global, que é fazer o cliente dela entender de que ele não é um rótulo, ele é muito mais do que isso. Então esse é o ponto da transformação. E aí, por fim, nós temos o A, que talvez seja aquele que você ache mais importante e talvez por isso o pitch estava tão, digamos aí, amador. E não me entenda mal quando eu digo amador, tá? A palavra amador vem daquilo que as pessoas fazem por amor, aquele que ama. Então, o amador é quem ama. Então, tá tudo bem que você fizesse de forma amadora, porque você ama o seu negócio, você ama o seu trabalho e você fazia dessa forma. Mas muito mais do que amar, você precisa ser profissional, que é o que difere menino dos homens. Então, aqui no A, a gente já está falando daquilo que você provavelmente tinha como foco, mas que não deve ser exclusivamente o foco, que é a adesão, é a aquisição do seu produto ou seu serviço. Então, nessa trajetória, a adesão. Nessa trajetória, a gente tem aqui a adesão. Então, você começa se apresentando, falando quem você é, você começa falando exatamente sobre o seu ramo de atividade, você fala sobre a aspiração, você se conecta com o desejo do seu cliente, depois você se conecta com o desejo maior dele de mudar o mundo, ou seja, você tem ambições, aspirações, desejos de transformação semelhante àquilo que o seu cliente está buscando, e por fim é o momento em que ele faz a entrega, em que ele pega, tira a mão do bolso e entrega para você aquilo que você mais espera, né? Que é a venda efetivada.
Então, essa técnica da bala de prata é ela que permite você ter pitches que convertem, você explicar, falar, apresentar o seu negócio de uma forma em que a pessoa do outro lado diz, como falam os memes, tá bom, toma o meu dinheiro. É exatamente isso que a gente quer que você faça a partir de agora. Um ponto muito importante em relação à adesão, em relação à aquisição do seu produto ou serviço, é que não se trata somente dele te entregar o dinheiro, mas você precisa dizer no pitch como ele vai fazer isso. A adesão é a forma como você gera experiência entre o seu produto e o serviço com o seu cliente. A adesão é exatamente o momento em que ele contrata o seu serviço, mas ele passa a interagir. É o seu produto ou serviço propriamente dito. Só que tem um detalhe, se você trabalha com um segmento em que ele pode ser comparado a uma commodity, onde a entrega é muito semelhante, no final das contas você precisa diferenciar no momento em falar do seu produto ou seu serviço, falar dele de uma forma em que ele seja exclusivo. Então vamos supor, se duas empresas oferecem a mesma coisa, vamos pensar em hambúrguer. Dois restaurantes trabalham com hambúrguer. Então a forma onde o cliente adere ao serviço é através da compra do hambúrguer, é o serviço, é o produto que eles oferecem. E como que a pessoa poderia falar de hambúrguer sem falar hambúrguer? Ela pode falar que ela é uma empresa que oferece uma experiência de conexão familiar, ou, por exemplo, o Madeiro, não sei se vocês já foram, toda a parte da decoração contam a história da família deles, a filha do chefe de cozinha, ela é uma arquiteta, então ele não está entregando só o hambúrguer, ele está falando de toda uma experiência. Então você precisa, às vezes, inclusive, renomear, dar um novo nome ao seu produto ou serviço, para que você consiga apresentar ele no pitch de um jeito que ele nunca será comparado com a apresentação de um concorrente. Ficou claro isso? Então, quando o Madeiro fala exatamente sobre o produto que ele entrega, ele coloca no pitch dele o melhor hambúrguer do mundo. Entende qual é a potência disso? Eles não falam de hambúrguer, eles falam simplesmente que eles são os melhores hambúrgueres do mundo. Eles produzem o melhor hambúrguer do mundo. Agora, você não vai colocar no seu pitch, eu sou a melhor empresa que faz isso, porque não necessariamente isso é alguma coisa que vai ser real. E eu não quero dizer que o seu serviço é ruim, mas acontece que o hambúrguer do Madeiro, ele é verdadeiramente diferenciado a ponto deles terem comentários em inúmeras redes sociais falando, realmente comprovando aquilo que eles falam no slogan deles, né, no pitch deles de venda. Então, o ideal é que você fale de uma forma muito própria sobre o seu produto ou serviço, mas sem necessariamente falar exatamente aquilo que você vende. Você pode falar exatamente sobre como você enxerga de uma forma subliminar aquele produto que você entrega. Então, eles falam o melhor hambúrguer do mundo. Vamos ver como é que a gente faz isso, que eu acho que vai ficar mais claro para você. Deixa eu pegar aqui o piloto. Deixa eu ver que cor eu vou usar. Eu vou usar uma caneta vermelha para marcar no pitch da My Place Office cada um dos elementos da nossa fórmula, tá? Da fórmula da bala de prata. Eu sou da empresa que gera a transformação através do serviço / produto. Então vamos ver como é que ficaria em relação a My Place Office, como é o meu pitch de vendas quando eu falo de My Place Office. Meu nome é Leonardo Leitão, pessoa. Sou coach, mentor de empreendedores e sócio da My Place Office Rio. Ainda estou falando de pessoa, que é a empresa líder de mercado. Opa, já não estou mais falando da pessoa, então vamos marcar aqui. Pessoa. Começou no meu nome é Leonardo Leitão e terminou sócio da My Place Office Rio. É quem eu sou. Percebe? Agora vamos pegar outra caneta. Agora a gente vai falar de ramo. Então, quando a gente fala de ramo, a gente está falando da empresa, que é a empresa líder de mercado no segmento de escritório virtual. Então, começa aqui. Que é a empresa líder de mercado no segmento de escritório virtual. Ainda estou falando de empresa, tendo impulsionado milhares de empreendedores, estou falando ainda de resultados da empresa, milhares de empreendedores por todo o Brasil, resultados da empresa, background do negócio,
a gerarem eficiência. Opa, peraí, já estou falando de gerar alguma coisa, já é transformação. Então aqui a gente finaliza a apresentação do ramo, que começou em que é e terminou em Brasil. E aí depois a gente vem para, deixa eu mudar de cor, aspiração. Então quando a gente fala de aspiração, a gente está falando do desejo do cliente. Então, a gerarem eficiência financeira para seus negócios e transformação social para o Brasil. Aqui a gente trouxe aquelas duas formas de transformação. A transformação do mundo e a transformação pessoal, que é exatamente o que a gente falou na fórmula da bala de prata. Então vamos lá. A gerarem, começou aqui, eficiência financeira para seus negócios, transformação pessoal, que é a aspiração, e transformação social para o Brasil, que é a transformação global, a transformação do mundo, da comunidade, através, então aqui já falou através, já não é mais a transformação e nem a aspiração que a gente está falando. Então a gente vai fechar aqui, ó. Pronto. Então começamos aqui a falar de aspiração e de transformação na mesma frase, a gerarem eficiência financeira para os seus negócios, aspiração pessoal e transformação social para o Brasil. Transformação, aspiração global. Através, se a gente está falando através, a gente está falando de adesão. A gente está falando de adesão, a gente está falando da forma como a gente entrega o produto ou o serviço. Então, através do nosso modelo de escritório inteligente. Vocês sabem, a MyPlace Office tem outros concorrentes no mercado. Nós temos hoje, por exemplo, a Regus, que é a maior empresa mundial de escritório virtual. Só que tem um detalhe que diferencia a gente deles. Eles são tão grandes, mas tão grandes, que não conseguem falar para vocês, com os clientes dele, como eu estou falando para vocês aqui agora. Então eu entendo que é muito mais do que simplesmente oferecer espaços compartilhados ou escritório virtual. Para mim, isso diz respeito à transformação e entrega de escritório inteligente, porque ele é inteligente, ele permite que a gente converse, ele permite que a gente esteja próximo. Então, para mim, é o jeito que eu me diferencio. Ninguém no mercado vai ter escritórios inteligentes como nós temos. Eles podem dar o nome que eles quiserem, mas como nós fazemos com o nosso tempero, ninguém faz. Entende a importância desse pitch? Entende como numa única frase eu englobo todos os requisitos para você montar o pitch bala de prata? E ele é bala de prata porque é o que ele significa. Ele é matador. Bala de prata é tiro de canhão. Você deu um tiro, ele vai ser assertivo. Se você fizer um bom pitch, se você tiver verdade no que você coloca, porque aqui a gente precisa de integridade, se você tiver integridade para você poder falar do seu negócio, para você poder falar da transformação que você gera para o seu cliente, da transformação que você gera para o mundo, você pode ter certeza que o seu cliente vai dizer, toma aqui o meu dinheiro. Olha só, isso daqui é um treino. Você pode fazer 1, 2, 3, 15 versões desse pitch, não tem problema algum. O importante é que você treine isso, que você sente, escreva no papel, faça várias vezes, faça um brainstorming com os seus sócios, faça um brainstorming com os seus amigos e, quiçá, com os seus clientes, se você tiver esse tipo de como é que eu posso falar, de aproximação. Se para você isso é tranquilo falar com ele, se você tem esse tipo de intimidade, fala com ele, não tem problema algum. Então, desenha esse pitch considerando isso. Então, nesse momento, a gente sempre vai buscar finalizar os nossos encontros com tarefa. A partir de agora, você vai pegar esse vídeo e você vai reescrever o seu pitch de venda. Você vai primeiro analisar o seu pitch anterior, verificar aquilo que você não concorda, aquilo que não ficou legal, aquilo que ficou parecido com a aproximação daquele rapaz no bar. Você vai perceber isso por conta de tudo que nós fizemos agora e vai aplicar a técnica de bala de prata dentro do seu pitch. E você vai reescrever ele considerando essa fórmula, considerando tudo que nós falamos aqui. E aí, no momento certo, eu vou cutucar vocês para que vocês apresentem isso. Mas,
corre para fazer isso, porque a gente nunca sabe quando você vai estar na rua, nesses dias de agora, de hoje, é provável que você não esteja na rua, mas a gente nunca sabe quando você vai ser novamente questionado sobre, pô, com o que você trabalha? E é nesse momento que você precisa ser matador. É nesse momento que a gatinha vai dar o número de telefone. É nesse momento que o rapaz bonito e sarado vai dar o número de telefone para a gatinha. Entende o que eu estou dizendo? A bala de prata, ela é bala de prata porque ela precisa estar pronta, ela tem que ser certeira. Então, monta isso agora, estabelece isso e no momento certo a gente vai deixar você reapresentar isso. Bom, eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Eu espero que possa gerar a transformação que o seu negócio precisa, ou pelo menos o início dela, porque essa transformação mesmo a gente quer trazer para vocês de forma criteriosa e sempre que possível e constante. E eu tenho certeza que juntos a gente vai conseguir levar e transformar o seu negócio, levar ele para o próximo nível. Bom, obrigado, mais uma vez obrigado pelo seu tempo, aplica isso porque conhecimento sem ação é a mesma coisa do que livro fechado. Um abraço para você, tchau, tchau.